coroa lá no céu, que Jesus preparou para mim. Amém. Gênesis 37, glória a Deus. Gênesis capítulo 37, amém? Então, vamos ler, igreja? Todos acharam? Fica depois do 36, para ajudar. Então vamos ler, glória a Deus. José é vendido por seus irmãos, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Interrogação. Tu deveras terás domínio sobre nós? Interrogação. Por isso, tanto mais os aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos, e eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Amém? Todos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Irmãos, antes de entrarmos na palavra, vamos louvar o Senhor com hino, amém? Toda a igreja, fecha os teus olhos assim, e vamos louvar. Quem souber louvar esse louvor, né, irmãos? Vamos louvar para Deus com o coração, para o Espírito Santo de Deus venha quebrantar ainda mais os nossos corações, para que nós possamos não só ouvir, mas também entender, e não só entender, mas também praticar a palavra desta profecia, amém? Todas as igrejas assim, ó: no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Eu encontrei a paz, eu encontrei o amor, e hoje já
perdoar aqueles que me ofenderam. Deus ama vocês e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar e a cantar, e estarás com Cristo meu Senhor sempre a cantar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre eu viverás. E vocês que andam neste mundo sem razão, aprende a perdoar os teus irmãos. Viverás. Nara, 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 nara. Deus ama vocês e eu amo também. É por isso é que eu estou sempre a cantar e a cantar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse louvor é maravilhoso, né, irmãos? Esse louvor, ele verdadeiramente reflete o início da nossa convenção, né? Quem lembra do dia que aceitou Jesus aí, né, irmãos? É uma novidade de vida mesmo, a gente realmente se torna criança. A gente fica todo empolgado, quer dar notícia para todo mundo. E às vezes a gente fica com vergonha também, né? Já viu que a criança às vezes tem prazer em receber um presente, mas às vezes tem vergonha de mostrar para algumas pessoas. E no início da nossa convenção também é assim. Nós alegramos muito com a convenção, ficamos muito felizes, falta dar pirueta, pensa que é uma boa notícia para todo mundo. E a gente pensa que vai conseguir trazer todo mundo para a igreja agora porque nós virou crente. Aí a gente sai chamando, vem aquela turma atrás de nós. Mas depois que nós vamos entender que, infelizmente, muitos são chamados e poucos são escolhidos, que infelizmente há variação de terras a qual a semente é lançada. A semente é a mesma, mas a terra que vai receber a semente, ela varia. A Bíblia fala que umas, tem profundidade boa, que é a terra boa, outras sementes caem sobre pedregais, ou seja, tem pouca terra, embaixo tem pedra, então a raiz não consegue aprofundar, a árvore cresce, até começa a dar alguns frutos, mas vem a tempestade, vem a enxurrada e derruba aquela árvore, vem a ventania, porque ela não tinha profundidade. Então, e a Bíblia fala que outras caem à beira do caminho, é aquela pessoa que a gente prega, ou vem na igreja, a gente prega uma palavra, ora para aquela pessoa, ela vai embora toda feliz, a igreja até pensa que ganhou uma alma para Jesus, e no outro dia a pessoa nem vem mais na igreja, no outro dia a pessoa tem que ter raiva da gente que orou para ele. Então é que a Bíblia fala que veio o diabo ali e tirou aquela palavra do coração. Então tudo isso faz parte do Evangelho. E quando eu louvo esse louvor, eu me lembro da minha convenção. E é bom nós manter nisso, a paz com os irmãos. A Bíblia fala que nós devemos manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Nós sempre temos que ter condições de conversar com os irmãos olhando nos olhos, O cristão que tem o Espírito de Deus, e não tem por que se envergonhar, Nós conversamos, saudamos com a paz do Senhor Jesus, olhamos no olho, porque se nós tiver a paz com o irmão, nós não vamos ter problema de olhar no olho do irmão, irmãos? Porque às vezes você chega num irmãozinho, o irmãozinho não consegue olhar no seu olho, não. E eu gosto, eu gosto de pôr a prova. Tem uns que não olham, ô irmão, paz do Senhor Jesus, olha aqui, tá bem? O olho te treme, irmãos? Porque é para ajudar o irmão tem que entender, peraí, tem alguma coisa errada, o irmão está me saudando com alegria, não está rejeitando olhar no meu olho, porque eu estou rejeitando olhar no olho dele, irmãos? Porque a Bíblia fala que se nossos olhos
for bom, né, todo o nosso corpo tem luz. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, há luz no teu olhar. Então, quem está em treva, às vezes se aborrece. Então, se eu tiver de falsidade com o irmão, com a irmã, eu vou estar em treva. E as trevas não têm prazer na luz, né? Tranca uma pessoa há muito tempo dentro de casa e manda ela sair no sol para ver, ela põe a mão na hora, não consegue olhar. Mas se você já estiver no sol por um maior período de tempo, você consegue até olhar para o sol sem prejudicar muito as vistas, porque você já está acostumado com a luz. Amém? Igreja, hoje eu li esta palavra aqui de José. Nossa, eu estou com uma ansiedade, como se diz, santa, para compartilhar, que a ansiedade é obra da carne. É para compartilhar essa revelação que Deus me deu desta palavra, né? O Senhor me deu essa revelação dessa palavra semana passada. Eu achei muito lindo, porque a Bíblia fala que na medida que nós clamamos a Deus, né? Jeremias 33:3, se eu não me engano, ele fala assim: clama a mim e eu responder-te-ei e revelar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, ou coisas ocultas. Quando nós pregamos pelo Espírito de Deus, as nossas pregações não são copiadas, elas são únicas. Todas as pregações que é pelo Espírito de Deus te direciona a Jesus, te leva a arrependimento, a santificação, a separação do mundo. Então tudo que vem do Espírito de Deus sempre te induz a afastar do pecado, sempre aborrece a sua carne, mas sempre alegra a sua alma. E ali eu estava em casa lendo esta palavra e eu fiquei maravilhado, porque a gente que, pela misericórdia, o Senhor deu como evangelista, eu creio, não sou apresentado pelo ministério como evangelista, dificilmente eles apresentam alguém como evangelista, né? Mas só que nós temos que saber o que Deus, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que uns Deus deu para pastores, outros Deus deu para evangelistas, outros Deus deu para profetas, outros Deus deu para mestre e outros para doutores. Então quem dá essas unções é Deus. Ainda que o homem não reconheça, se você é ungido por Deus, preparado por Deus, convocado por Deus para essa missão, você vai cumprir essa missão com alegria, com gozo, com paz. Ainda que ninguém vai, você vai. Ainda que ninguém faz, você faz. E você não vai se aborrecer com os que não fazem, e nem vai ficar jogando: o irmão fulano não visita ninguém, a irmã Berclana não vai nos cultar livre, o irmão fulano, não. Né, irmãos? Cada um recebeu uma vocação de Deus. Né? Eu não posso medir a minha fé com a fé do irmão. O irmão tem um chamado, eu tenho outro, mas todos nós somos chamados para a salvação. Mas tem ministérios diferentes, a variação de ministérios, assim como há variações de dons, assim como há variações de manifestações do Espírito. A uns o Espírito manifesta falando em línguas, outros transpiram muito quando sentem uma intensidade maior do Espírito, outros ficam rindo igual bobo, né? E o meu fica assim, quando eu estou ali naquela graça mais intensa, eu fico rindo, transpiro muito e sorrio muito, né? Às vezes as pessoas estão até com raiva do que eu estou pregando, eu estou rindo, porque é o Espírito manifestando, ele está feliz dentro de mim. E a felicidade que nós temos, ela não depende de quem está em nossa volta, depende de quem está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. E aqui, meditando nesta palavra, eu fiquei maravilhado e eu rindo a minha esposa: você, povo, o que é? Aí ela ficou olhando a roupa, pensou que eu estava vindo de alguma coisa da roupa dela. Eu falei: não é nada que você não, é que eu li a palavra mais cedo e estou aqui meditando. A Bíblia fala que feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, e realmente se cumpre, porque às vezes você lê a palavra aqui, você não entende nada na hora, mas você fica meditando e fica pedindo Deus discernimento. Aí tem hora que você está andando na rua, eu penso: você é doido, está rindo da cara de Deus. Não é, você é feliz, né? A palavra te alegra, cada qual tem prazer com aquilo que te satisfaz. Então, o que acontece? Eu estava lá em casa, eu li esta palavra mais cedo, quando foi mais tarde, o Senhor me trouxe a revelação. Eu estava lá no meu terraço, lá em cima, lá bem alto, e eu meditando. A gente que é pregador fica igual Salomão, olhando a vida dos outros, né? Salomão fala assim: estava eu na janela e vi um jovem indo na casa da mulher adúltera, a qual a tua casa é como a câmara da morte, todos que entram lá morrem. E ele fala, porque observar não é pecado. Pecado não é pecado você cuidar da vida dos outros também, não, é mandamento. Se eu não cuidar da vida do próximo, eu não sirvo para ser salvo. Agora, cuidar da vida não é atrapalhar. Quando você não tem o Espírito de Deus, não tem sabedoria, você intromete na vida das pessoas, aonde eles falam: você está cuidando da minha vida. E a gente intromete de forma negativa.
levando escândalo, contenda, desanimando o irmão, a irmã, semeando ódio. Mas quando nós estamos em Cristo, nós intrometemos na vida das pessoas para bem. Nós cuidamos, verdadeiramente cuidamos, em oração, em jejum, ministrando a palavra, aconselhando, suportando. Então, eu estava ali meditando, eu falei, meu Deus, tem tanta gente que sofrendo, se você soubesse que Deus tem preparado para eles. Às vezes a gente vai visitar pessoas, e a pessoa está aos plantos, porque alguém falou que vai matar o filho dela. Ai, irmão, já estou chorando luto, irmão. Meu filho envolveu no problema, irmão, e eu não vejo a hora da notícia chegar, já está com luto antes do filho morrer. Às vezes morre primeiro que o filho, mas já está chorando o luto do filho. E ali eu via muitas pessoas, a gente que faz visita, a gente vê muitas pessoas enfermas. Quem vem na igreja está até forte. Você pensa que está mal, você não tem noção do que tem pessoas em casa passando. Você pensa que sua vida está ruim, é porque talvez você não se dispõe em visitar o teu próximo. Talvez você não se dispõe em fazer um evangelismo, ir no hospital, no presídio, onde ficam os moradores de rua. Aí você vai pensar 50 vezes antes de querer afastar desse caminho de Deus. Porque sempre que nós estamos fazendo culto ar livre, pelo menos um chega. E sempre aqueles que chegam, na maioria das vezes, são pessoas afastadas dos caminhos de Deus. Esses dias atrás nós estávamos no Alto do Menezes, chegou um jovem lá, quando eu estava arrumando o som, eles estavam conversando de arma, eu estava saindo da minha caminhonete arrumando o som, o irmão Adão estava esticando a extensão para nós onde a gente ia pedir luz, e ali um jovem já saiu do muro e falou, e aí, o que pega aí? Eu não estava de terno, eu estava de blusa social só e uma calça, não jeans, mas aquelas calças pretas, que não é social também. Aí ele pegou e falou assim, e aí, o que pega? E esse sonzão aí? Eu falei, nós vamos fazer um culto aqui. Ele, culto? Falou de cima do muro. Aí o outro que estava lá dentro falou, o que pega aí? Vai ter culto aí? É isso que eu ouvi? Aí o menino falou, o cara falou aqui, o pastor falou, vai ter culto aqui. Aí esse jovem já saiu lá de dentro desse barracão, né? E tinha mais ou menos uns 8 lá dentro. Aí ele já saiu lá de dentro, já ajoelhou perto da caminhonete e começou a chorar. Cara, foi Deus trouxe vocês aqui. De repente ele já levantou, começou a mostrar as tatuagens, buracos de bala no corpo, cicatrizes, começou a lamentar da vida, que a esposa se separou, o filho está não sei na onde. Então você vai pensar 10 vezes antes de querer afastar desse caminho de Deus. É quando você se dispõe para o evangelho, para a obra, você vai ver que Deus está sendo benigno com você e você está reclamando ainda. E ali, eu meditando nesta palavra, o Senhor me trouxe sobre esse sofrimento precoce, precipitado. A pessoa, irmãos, às vezes recebe a notícia, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que José era o filho amado de Jacó, porque Jacó amou José mais do que os seus outros irmãos, porque José era filho da velhice de Jacó. Ou seja, quando Jacó já não pensava mais em ter filhos, quando Jacó já pensava que tudo que Deus tinha para abençoar ele já tinha recebido, de repente Deus abençoou ele com José. E as melhores bênçãos, os momentos mais felizes da nossa vida, ou os mais tristes, são os que nós somos pegos de surpresa. Você já viu? Quando uma festa é surpresa, ela tem muito mais emoção do que uma festa planejada. Uma festa planejada, ela pode ser de luxo, mas você não fica tão feliz quanto um bolinho, uma vela e um cento de salgado e 2 garrafas de refrigerante e os teus melhores amigos te esperando em casa. Às vezes você passa o dia todo, ninguém te mandou mensagem, você fala, não, ninguém lembrou de mim. Daí quando você abre a porta, parabéns, aí chora. Agora quando é planejado, às vezes nem chora, nem emoção tem, porque já estava esperando. Às vezes vai ter exigências ainda. Eu não gostei dessa decoração, não gostei disso, isso aqui e tal. Está entendendo? Então a notícia também, quando é ruim e te surpreende, ela é mais dolorosa. Quando você não é avisado. Por isso que Deus, pela misericórdia dele, em Amós 3,7, ele fala que eis que eu, Senhor Deus, não permitirei mal algum acontecer, se antes anunciar os meus profetas, os mensageiros. Mas só que Deus está falando que é Ele que vai avisar e não o homem. Mas só que nos dias de hoje tem muito crente sofrendo porque o homem falou que tal mal vai acontecer. O homem falou que não tem cura para essa enfermidade. O homem falou que essa causa não tem ganha. Tem pessoas chorando porque o marido falou que não volta mais. Irmão, ele falou que não volta. Aí a gente fala, crê, irmão, fica na bênção. Vigia, ora, continua buscando a Deus. Deus tem poder para isso. Não, irmão, ele falou que não volta. Mas Deus já falou com você.
Você já recebeu alguma promessa de Deus para a tua família? Porque na Bíblia está. Se ninguém profetizou para você ainda, a Bíblia profetiza. A Bíblia fala: se é que tu ouvires a minha voz, obedeceres os meus mandamentos e fizer tudo quanto eu te ordeno, eis que eu abençoarei os teus filhos, a tua casa, o teu gado, o teu boi, abençoarei tudo. Então, irmãos, Jacó recebeu a notícia da boca de teus filhos. A Bíblia fala que pelo fato de José ser amado de Jacó e José ter tido a visão, e a Bíblia fala que José compartilhou essa visão com os irmãos deles. Só que José era um homem espiritual, José era um jovem cheio do Espírito Santo. José não era aquele irmão que tinha medo do diabo e pedia a vitória, não. José não era aquele tipo de homem que tinha medo do braço do homem, não. José confiava na promessa de Deus, e o sonho que José teve não nasceu do coração de José, mas sim do coração de Deus. Glória a Deus. Porque o que nasce do nosso coração pode ser frustrado. O que vem do nosso coração pode ser contraditado. A Bíblia fala que do homem são os planos, sejam bons ou maus, mas o realizar vem de Deus. Tem pessoas que planejam destruir alguém, tirar a vida de alguém, mas se Deus não permitir, não tira. Ele tem força, tem coragem, tem condições, tem tudo para tirar a vida daquela pessoa, mas se Deus falou aí, você não toca, ele não toca. Já está tudo projetado. Glória a Deus. Já está tudo planejado. Davi fala ainda que um exército armado se acampa contra mim, eu não os temereis, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ele fala ainda mais em Salmos 4: em paz me deito e logo me pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Davi era um dos homens mais perseguidos naquela época. Como que um homem perseguido vai dormir em paz? Como que um homem que está agendado para morrer no dia seguinte vai dormir? Pedro dormiu no meio dos soldados. Como você sabendo que amanhã você olha para um lado soldado, para o outro grade. Quando você vai olhar no relatório, João já teve a cabeça arrancada, Isaías morreu, cheio do Espírito Santo, Elias, todos que seguiram a Deus se lascaram aqui, agora é minha vez. Não, porque o homem, quando está em Cristo, Paulo fala que o viver para mim é lucro, morrer é Cristo. Se nós estiver vivo, tá bom, porque se você estiver no Espírito, mesmo com todos os problemas da terra, da tua família, da tua parentela, se o Espírito Santo de Deus estiver em ti, você vai ter paz, amor, amizade, temperança, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E a coisa que é de louco, fé. Fé é o que impacta o mundo. A fé é a única coisa que nos faz tornar louco diante do homem carnal. A Bíblia fala que o Evangelho de Cristo é loucura para o homem carnal. Porque nós, aos olhos do homem carnal, é louco, é doido. Quando uma pessoa está vendo algo que não existe, você fala que ele é o quê? Doido, louco, tem distúrbio mental. Então, você olha para a situação que está o teu filho, o teu marido, a tua saúde, a tua própria vida, ou a vida de um familiar, de um vizinho. Você olha ali e ninguém vê solução. Você olha também com o olho da carne, você sabe que nem tem solução. Mas só que você tem uma coisa que chama fé, e essa fé faz você enxergar coisa que ninguém está vendo. Essa fé faz você motivar quem já está desesperançado. Essa fé faz você programar algo que é impossível acontecer aos olhos do homem. Um dia eu fui dar um conselho a uma mulher e ela: não, essa profecia que você me passou não é de Deus não. Porque apesar de eu estar divorciada, mas eu jamais volto para aquele homem que não foi assim, foi assado comigo, foi assim, foi assado, eu morro sozinha, mas não volto, isso, aquilo e tal. Aí eu falei que ela: vai com calma aí, que eu não falei que é profecia não. Eu falei que eu creio que vocês vão voltar, porque eu creio no Deus que eu sirvo, e a Bíblia fala que tudo é possível aos que creem. E Deus não manda nós crer nele na medida da sua crença, cada um tem sua fé. Às vezes a gente ora para pessoas, a gente sabe o que Deus vai fazer, mas nem ela está acreditando naquele momento. Nem ela acredita que vai ter solução.
Ah não, eu vou morrer mesmo, eu vou me matar mesmo, eu vou suicidar, está tudo preparado. Você fala, nada, você vai morrer não, Jesus está trabalhando. Não, eu não quero não, agora quem não quer, quem não quer. Eu gosto de conversar com o crente afastado, quando eles vêm falar de problema, ou principalmente coisa conjugal, Deus vai me pôr nesses lugares assim lá longe. Não, eu não volto, irmão, eu não aceito, eu não quero nem ver a cara, eu tenho nojo dele, entendeu, irmão? Aí às vezes o irmãozinho chega, ô irmão, ela falou que não volta, irmão. Falei, e ela está na presença de Deus? Não. E ela é batizada? É. E ela prometeu ser fiel a Jesus até a morte? Prometeu. E ela está sendo fiel? Não. Falei, sinal que a palavra dela não vale de nada. Prometeu ser fiel até a morte e não foi. Assim como ela prometeu não largar Jesus, ela prometeu não voltar para você. Ela largou Jesus porque ela não pode voltar também. Ele largou Jesus, prometeu ser fiel e não cumpriu, porque a Bíblia fala que o homem é falho. A Bíblia fala, irmãos, que a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, quando se trata de pecado, coisas do mundo. Mas a Bíblia fala que do homem são os planos. Às vezes as irmãs não comprometeram com o irmão de vir aqui pregar, elas vieram, mas elas são mentirosas, são endemoniadas, elas planejaram, mas não era a vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus, até sem querer estava aqui, que eu já tive lugar que eu não queria estar, só fui para não colher castigo de Deus. Falei, eu já estou cheio de problema para resolver, ainda vem Deus, já basta o diabo, ainda vem Deus ainda. Então você fala, Deus vai cobrar, você fala, eu estou pagando o homem, vou pagar Deus, então é melhor ir. Para Deus é só obedecer, o homem eu vou ter que trabalhar muito para pagar. Então, irmãos, José teve um sonho. E às vezes a gente vê as pessoas por inocência, às vezes se nós não tivermos vigilância, a gente copia muito o que houve, mas nós temos que buscar as coisas mais inefáveis de Deus, nós temos que buscar revelações mais particulares de Deus. Por isso que eu não tenho pressa de pregar todo dia, eu não tenho pressa de se ficar sendo ovacionado na igreja, todo mundo chama o irmão Márcio, não tenho pressa, eu gosto de ouvir a voz de Deus primeiro. A gente não pode ficar falando todo dia, não. Os apóstolos estavam sobrecarregados em Atos 6. O povo estava reclamando que estava faltando alimento na mesa das suas viúvas, das helenitas. Aí Pedro reconheceu e falou, não, isso aqui está demais, nós vamos ter que chamar mais irmãos para ajudar. Escolhe entre vocês 7 homens de bom testemunho, de fé, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para dar continuidade a esta obra. Teve um irmão amigo meu que um pastor cancelou as pregações dele, agendou 7 dias, ele pregou 4, e o pastor que chamou ele é bem espiritual, sempre chama os irmãos dessa linhagem do irmão lá, que prega mais aquela palavra salgada, como diz o povo. Aí trocou de dirigente. Quando trocou de dirigente, eu falei para o irmão, você pregou aliás 3 dias, né? Você vai ao 4, pode até ser que você volta o 5º, porque quando o sacerdote está corrompido, ele não vai querer ouvir a verdade. Não vai. Uma vez eu fui pregar na igreja, eu estava falando sobre pintura de cabelo, eu não sabia que a esposa do dirigente estava com o cabelo pintado. E eu, em Deus, eu não conhecia a esposa dele. Os irmãos amou a palavra, o demônio caiu, a gente foi curado. Foi um dos lugares que Deus mais operou sinal, acho só para ver se eu voltava. Nem com o sinal o irmão me chamou. E os irmãos me encontravam na sede, varão, que você não volta lá, varão? Eu falei, fala com seu pastor aí, ó. E ele do meu lado. Só que depois que eu fui saber, que ele ficou bravo, porque a esposa dele estava lá. Se ele não tem coragem de falar, Deus levanta alguém para falar, porque o irmão ficou nervoso. Sabedoria, irmãos. Às vezes tem coisa, se eu falar com a minha esposa, gerar contenda. Profeta de casa não tem honra. Profeta de casa começar a pregar demais, vira perseguição. Então você tem que ter sabedoria para agir no seu lar. O Senhor põe alguém no nosso caminho. Minha esposa era muito vaidosa. Quando Deus foi libertar de vaidade, Deus usava o irmão da Quadrangular e da Batista para pregar para Deus, é minha testemunha. O irmãozinho parou nós no escuro, ali perto do Tropical, falou, Jó, ô irmão, com licença, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, ô irmão, eu posso passar uma palavra para sua esposa que Deus está mandando? Eu falei, amém, irmão, eu estava orando Deus já para isso. Se o irmão da Deus e Amor passar, está falando porque é da Deus e Amor. Aí o irmãozinho começou a sapatear no meio da rua, com a bicicletinha do lado, e começou a falar com ela, e ela no escuro, sabe quando a mulher está começando a largar de leve, tipo assim, não,
pecado é usar escancarado, mas se eu colocar mais clarinha, não tem nada a ver, estava clarinha, mas no escuro Deus mostrando para o irmão. E Deus usando o irmão foi falando, ó, estou falando com você, eu não sei nem por quê, porque na minha igreja todo mundo usa. Até minha esposa usa, mas Deus está mandando falar para você. Por quê? Porque Deus sabe quem está buscando com sinceridade. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, sem restrição. Ah, Senhor, eu vou te servir, mas isso aqui eu não largo, então para Deus não serve. Ah, Senhor, eu não gosto dessa palavra. Gosta não, então vai embora. Aí Pedro, mas Jesus, a multidão está indo lá, ó, o culto está ficando vazio. Olha como é que Jesus preocupa com quem não tem prazer da palavra. Não quer você também com eles, não? Vai, Pedro. É diferente, irmãos. A Bíblia fala que nos últimos dias eles iam fazer de nós negócio, comércio. O que? Se você não for uma marionete na mão do sistema religioso, eles se descartam. Mas é melhor você ser descartado pelo homem, mas abrir a porta da sua casa e ver as promessas de Salmo 128 cumprir na sua vida. É bem melhor. Bem melhor do que você está aqui no altar, cheio da graça, cheio da glória, pula, roda, sapateia, entrega a palavra de fé, de esperança para todo mundo, mas quando você chega nessa porta, parece que foi saqueado. Quem te vê na rua está com semblante de baixo, cara triste, vai bater no seu portão, você sai todo descabelado, parece que tomou choque, aquela cara de tristeza, fala, meu Deus, esse é o irmão que estava pregando lá mesmo? Misericórdia, arrepiei todo aqui, mas é trem ruim mesmo, não é do bom não. Porque se eu me dispor aqui em falar, por causa dos irmãos que estão aí, Deus vai me usar. Você acha que o mensageiro é mais importante do que o que está recebendo a correspondência? Não é não. Eu sempre dou esse exemplo. O carteiro entrega a correspondência à sua casa hoje agora, mas é um WhatsApp, né? Mas se fosse antigamente, seu marido está trabalhando lá em São Paulo, ele manda uma carta, ele não quer nem saber quem vai entregar, ele quer saber se você recebeu. Aí você recebe e responde ele. Mas ele nem pergunta quem foi que entregou. É o que eu falo, irmãos, Deus pela misericórdia, de vez em quando Ele me dá umas revelações, seja de exortação, seja o que for, mas isso não significa que eu estou acima do irmão que está sendo exortado. Às vezes eu estou sendo só instrumento. Às vezes importante para Deus é o que está ouvindo lá. Eu penso, o irmão Júlio vai dar um recado à minha esposa, minha filha, eu amo ele, não, mas para mim mais importante é elas. Mas se ele não poder entregar e no caminho encontrar com alguém e pedir para entregar, se a sua é avisada, para mim tá bom. Você está entendendo, irmãos? Nós não podemos se engrandecer, mas só que Deus, pela misericórdia, fez com que José contasse o testemunho. José contou a visão. E a gente cresceu ouvindo que a gente não pode contar o sonho. Não conta teu sonho para ninguém, não. Se você não tem uma vida de oração, não é bom contar mesmo, não. Se você tem uma vida assim, meio light, meio lá, meio cá, não conta mesmo, não, que vai impedir. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, agindo eu, quem impedirá?